de maneira real, limpa. E as pessoas viam uma realidade nele. Como eu disse, ele não passava a mão na cabeça, não afagava o ego das pessoas. Ele ia direto ao ponto, ele era radical. Contudo, sempre em amor, conforme nós dissemos. Jesus era firme, mas ele sempre falou, anunciou a sua palavra em amor. Jesus, não queria ninguém enganado indo após ele. Ninguém. Vocês se lembram que uma das colocações que eu fiz, baseado em Lucas, nós não precisamos lá, capítulo 9, onde eram 3 candidatos que se propuseram seguir a Jesus. O primeiro deles disse o seguinte: seguir-te-ei para onde quer que tu fores. Jesus falou assim: olha, as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde botar a cabeça. Aí Jesus volta para outros e diz: segue-me. O segundo candidato falou assim: olha, permita-me sepultar o meu pai primeiro. Deixe os mortos sepultar os mortos, tu vens e siga-me. Aí o terceiro falou assim: eu vou após ti, Jesus, eu seguir-te-ei, mas permita-me ir para minha casa e despedir dos meus. Jesus disse assim: ninguém é digno do reino. Aquele que lança a mão do arado, melhor dizendo, aquele que lança a mão do arado, não olha para trás. Porque se eu fizer isso, eu não sou digno do reino. Jesus está dizendo, colocando 3 impossibilidades aqui, para ser seu seguidor. Ou melhor, dificuldade. Você precisa se contentar de ser um sem-teto, porque Jesus não tinha lugar, né, para nem covil, como a raposa tem, as aves tinham ninho. Eu não tenho onde dormir. Você está disposto a ser um sem-teto para me seguir? O segundo, você não precisa sepultar o seu pai, não. Deixa o seu pai para lá, não sepulta seu pai, não. Jesus parece ser duro aqui, não é? Tu, porém, vens e segue-me. O outro fala assim: deixa eu me despedir. Fala: não, eu exijo exclusividade. Eu quero uma devoção completa. Então Jesus colocava empecilhos daquelas pessoas que buscavam ir após ele. Então Jesus, ele não queria ninguém iludido, ninguém enganado indo após ele. Isso é impressionante. Jesus nunca negociou a sua palavra. Ele nunca colocou em calculador o valor da sua palavra para negociar com quem quer que seja. O fato é que hoje nós negociamos. Hoje nós colocamos a palavra de Deus e a colocamos na mesa de negociação. Nós amansamos a mensagem. Então o que nós estamos produzindo? Que tipo de cristãos nós estamos produzindo? Ou mesmo somos? Então, Jesus, pelas mensagens que nós examinamos, não foram muitas, mas as quais nós examinamos, percebemos que ele sempre foi taxativo, ele sempre foi absoluto naquilo que ele disse. Amados irmãos, nós vivemos numa sociedade que não tolera mais, não suporta mais a verdade, não suporta mais, não suporta. Vivemos numa sociedade que ama a superficialidade, odeia o compromisso. Nós vivemos numa sociedade que não aceita mais os absolutos de Deus. Essa é a sociedade que vivemos. E como disse Jesus, ele sempre foi firme e absoluto nas suas colocações. Ele colocou essas condições naquela ocasião que nós examinamos. Você está disposto a ser um sem-teto? Você está disposto a não ir no velório do seu pai? Você está disposto a não se despedir dos seus e, de maneira total, exclusiva e absoluta, me seguir? Esse é o ponto. Olha o contraste do evangelho moderno. O que o evangelho moderno diz para nós? Deus ama você e tem um plano, guarda lá, maravilhoso para você. Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Siga esses passos e você será feliz, será realizado. Esse é o tipo de evangelho que nós ouvimos. Esse é o evangelho que está no mercado. É um evangelho tolerante e amigável. Não exige a cruz, não exige a morte do eu. Na realidade, esse é um outro evangelho. É um outro evangelho. Agora, quando nós colocamos esta realidade do evangelho moderno perto daquilo que chamamos de evangelho bíblico, há uma diferença muito grande. O evangelho bíblico diz assim: você é inimigo de Deus, você está em rebelião contra Ele.
Você está morto em seus delitos e pecados. Você está totalmente perdido. E um dia você prestará contas diante de Deus. Você irá encarar o juízo. Essa é a mensagem bíblica. Porém, o que os evangelistas modernos e atuais falam? Gritam: esta mensagem não é politicamente correta. Esse tipo de mensagem vai afastar as pessoas, vai espantar os ouvintes. Esse é o tempo que nós vivemos. Queridos irmãos e irmãs, quando você examina Pedro, Tiago e João, quando eles lideraram a igreja daquele tempo no qual eles faziam parte daquele contexto, eles lideraram aquela igreja para que ela suportasse a perseguição e sofrimento. E assim a igreja pudesse propagar a glória de Deus entre as nações.